Boa tarde, pessoal. Aqui é o Nelson da Mitutoyo, tudo bem? Bem-vindos a mais um webinar da Mitutoyo. Vamos dar sequência a este evento. Hoje vamos tratar do tema Mitutoyo MCosmos Club. Esse evento a gente tem feito ele anualmente para tratar das vantagens essenciais do upgrade. Vocês sabem muito bem que o MCosmos é o software da linha de máquinas tridimensional da Mitutoyo. Esse software está no mercado há mais de 21 anos, exatamente completa 22 anos neste ano, e ano a ano a gente vem desenvolvendo novas funcionalidades, novas capacidades do software para suportar as necessidades do nosso cliente e as mudanças tecnológicas do mercado, principalmente relacionada a normas e mais recentemente a temas de conectividade. Então hoje vamos tratar um pouco dessas vantagens, vamos começar. A primeira vantagem de você fazer um upgrade de software, sem dúvida, é a segurança informática. O que é a segurança informática? É permitir o acesso à rede com todos os benefícios e atualização do antivírus. A gente tem visto hoje em dia muitas empresas, principalmente que têm equipamentos em chão de fábrica ou laboratório, com sistemas operacionais defasados. De fato, esses equipamentos duram muitos anos, o tridimensional dura 10, 20, 30 anos, só que o computador envelhece, a tecnologia avança, o hardware envelhece, você tem que estar trocando o hardware e o sistema operacional. Aqui nessa telinha, nós vemos um mapa, uma tabela onde a gente especifica os sistemas operacionais e as equivalentes versões do MCosmos que funcionam com esses sistemas operacionais. Vamos pegar um caso clássico, emblemático aqui, o caso do Windows XP. O Windows XP, por exemplo, ele foi lançado na época da versão 2 do MCosmos e tinha suporte para 2, para 3, para 4. Depois, em diante, da versão 3.4 para cima, que é da 3.5 até 4.3, não tinha mais suporte. Por quê? Porque existe uma prática do mercado do sistema operacional, essa prática ela é ditada pela Microsoft, que estabelece uma data para fim do suporte principal. Então, quando se lança o sistema operacional, logo em seguida, 1, 2 anos depois, a Microsoft já faz uma previsão de quando o suporte principal do sistema operacional será encerrado. O que é o suporte principal do sistema operacional? É aquele suporte para o desenvolvedor, quem desenvolve aplicativos, novas funções e precisa acessar o código do Windows. Esse suporte ele termina numa determinada data. Vou voltar ao exemplo do Windows XP. Ele terminou em 14 de abril de 2009. Então, a partir dessa data, não tinha mais suporte para desenvolvedor. Mas ainda, por 5 anos, perdurava o suporte para usuários, que é o suporte estendido. O suporte estendido, então, do XP foi estendido até 8 de abril de 2014. Depois dessa data não tinha suporte nenhum mais. Então você não teria atualização de antivírus, você não teria sistema de segurança e por conta disso os sistemas de TI das empresas mais organizadas nesse sentido impede de você entrar na rede. Se você tentar conectar um computador desse na sua rede corporativa, como ele está sem antivírus, ele é uma porta aberta para entrar vírus no seu computador e consequentemente na rede, pondo em risco todo o sistema da empresa. Por isso que o assunto é seríssimo e o pessoal de TI, aquele pessoal super exigente nesse quesito, está correto porque eles estão tratando da segurança informática corporativa. A gente tem essa tabela, quem tiver interesse, a gente pode estar divulgando depois esse conteúdo para vocês. Esses dados de fim do suporte estendido e fim do suporte principal para cada sistema operacional, ele está no site da Microsoft. Ele é um dado oficial. Então, uma razão muito importante para fazer o upgrade de qualquer sistema é estar em dia com a segurança e com acesso à rede. Outra razão bastante importante é a atualização tecnológica. Hoje a gente vê as mudanças que têm ocorrido cada vez mais rapidamente no sentido de levar a máxima conectividade, plataformas usando IoT, publicação de dados em nuvem, etc. Esse conjunto de tecnologias convencionou se chamar de forma genérica
de Indústria 4.0 ou Smart Factory. Então, de fato, para você ter conexão com vários sistemas, você tem que ter algumas alternativas de portas físicas, como por exemplo ter uma porta serial, USB, uma saída Profinet e Profibus, eventualmente uma placa I/O, né, de comunicação de dados, mas você também tem que ter novos recursos de software. Então a razão importante às vezes para atualizar uma máquina é porque você quer conectar essa máquina nesses sistemas. Esses sistemas incluem controladores lógicos, robô, linhas transfer e diversos outros dispositivos eletroeletrônicos que estão aí por surgir no mercado e incrementar a indústria 4.0. Um outro ponto importante, lógico, é fazer um upgrade para a ampliação da funcionalidade. O que é a ampliação da funcionalidade? Todo usuário que tem um software MCOS, tem uma máquina da Mitoy, seja manual ou seja CNC, ele tem com certeza o que a gente chama de modo geométrico, que é o GeoPack, para medições geométricas regular. Mas existe uma série de soluções diferentes que vão desde o software para superfície, escaneamento de perfil, que é o ScanPack e o Cat1000 POS. Existe o software GearPack, que é para medir engrenagens. O MEFS, que é para medir superfícies de hélice. O VisionPack, que é para você adicionar um sensor de câmera e fazer medições sem contato numa máquina tridimensional. O SurfPack, que ele é o software publicador de relatórios de rugosidade. As máquinas hoje são uma plataforma multissensores. Você pode conectar aqui um sensor de rugosidade e fazer a medição na tridimensional. Esse relatório tem que ser publicado num software específico, que tenha filtro, cálculos de parâmetros, etc. Esse software é o SurfPack. Temos ainda o software de RoundPack, que ele é específico para análise de erros de forma circular, circularidade, cilindricidade. Essas funções existem dentro do GeoPack normalmente, mas análises mais avançadas, igualzinha se faz no equipamento de medir circularidade específico, pode ser feita adicionando esse software na tridimensional. Normalmente esse software RoundPack para erros de formas cilíndricas e circulares está associado com um sensor, que seria um sensor de escaneamento, né? Na linha da Mitoy chama-se SP25 esse sensor. Mesma coisa é possível fazer com o software de perfil, o FormPack CMM, e um software para análise de resultado de medição a laser. A Mitoy também tem um laser, né? O Surface Measure, que ele serve para escanear superfícies complexas, digitalizando, reproduzindo essa superfície com fins a levar dados para engenharia reversa ou comparação contra modelos matemáticos 3D. Esse software ele está conectado com esse sensor, que é mais um daqueles sensores da plataforma multisensor da Mitoy. Então eu vou relembrar rapidamente os sensores. Nós temos sensores para medir toque, para medir scanning por arraste, temos sensor para medir por imagem, que é uma câmera que usa o software VisionPack, o sensor de rugosidade, que é o Surf Test Probe, que usa o software SurfPack, e o sensor a laser, né, que é o Surface Measure, que usa o software MSurf. Ainda temos aí dois softwares de programação offline, que são softwares que ajudam a agilizar a preparação da rotina de medição. Então aquela rotina de medição que normalmente você faz conduzindo o sensor, o conjunto sensor probe até a peça para tocar a peça e aí sim fazer uma medição e essa medição se tornar um programa de medição, uma rotina, hoje você pode fazer isso através do modelo matemático CAD 3D. Existem dois softwares que fazem isso. Um faz de forma rápida, mas o outro faz de forma automática. O MyCAT Planner é um software automático de preparação de rotina de medição a partir do arquivo 3D com PMI incorporado. O que é o PMI? São aquela tecnologia que traz dentro do arquivo 3D CAD as tolerâncias de GD e T. Então o software interpreta essas tolerâncias, ele já coloca origem, alinhamento, nivelamento e já faz toda a sequência de medição, testa essa sequência de medição, procura a melhor rota, otimiza o tempo de medição e te dá um programa feito em coisa de 1 a 2 minutos, dependendo das características da peça, né? Então o MyCAT Planner é um software de preparação automática de programa de medição. E por último, não menos importante, o MeasureLink.
O Merge-Link é um software de controle estatístico em tempo real, ele faz análise de capabilidade de atributos e variáveis, né? E esse software é muito aplicado à conexão em instrumentos e equipamentos. E ele é mais uma porta da Mitoyo como solução para conexão com a indústria 4.0, porque ele pode ser usado para monitoramento remoto. Por exemplo, eu posso estar medindo numa máquina em um determinado laboratório, lá na outra planta, em outro estado, pode ter alguém acessando um módulo de supervisão e vendo os resultados de medição que eu obtive. E serve para fazer uma predição dos resultados estatísticos da peça, evitando as tendências da peça sair fora de controle. Então são todos esses módulos possíveis de serem ampliados no momento do upgrade. Então ao fazer o upgrade, a gente não só atualiza o software, como a gente adiciona novas funcionalidades a partir de funções novas e a partir de módulos opcionais que pode ser acrescentado nesse processo de upgrade. A parte de resolução de problemas. É lógico que com um software novo você consegue resolver vários problemas de medição que antes não tinha, né? Vamos imaginar quem tem uma máquina há 10 anos, naquela época o software foi projetado para aquele ambiente de negócio, para aquele ambiente tecnológico da indústria. De lá para cá as necessidades evoluíram, as normas de GD&T evoluíram e tem uma série de novas funções que pode ajudar a atender problemas atuais, né? Isso também traz redução de tempo e produtividade, que é o caso do exemplo do MyCAD Planner, que é um programador automático e reduz o tempo de medição uma taxa bastante grande. Diminuir gargalos de produção, né, de medição. A máquina de medir, né, e o software está muito associado hoje com a produção, né? Ela que dá resposta para a produção continuar seguindo, né? Se há uma tendência, se as peças estão saindo fora, isso tem que ser ajustado, tem que voltar e medir. Então, a máquina é muito importante. Vamos lembrar, no geral, se tem uma série de máquinas de medição para uma ou outra máquina de medição. Então, as máquinas de medição costumam atender uma boa parte das linhas e máquinas de fabricação, e por isso é comum essas máquinas estar com um gargalo. Tem duas soluções para isso. Um é colocar máquinas mais rápidas que são aplicadas a processo, né, da linha Mach-V, Mach-3A e mais TAR, que medem mais rápido porque mede na produção. A outra, de fato, é você, através do software, conseguir fazer programas mais otimizados e obter o resultado de medição no menor tempo possível. Sem falar da aplicação da técnica estatística de processo, que você pode diminuir a sua amostragem medindo menos, porque você tem o processo sob controle estatístico. Medindo menos, sobra mais tempo de hora à máquina para você medir peças diferentes. Então são várias estratégias que a gente recomenda em nossa consultoria para nossos clientes, otimizar cada vez mais o uso dessas máquinas. Existe aí também, né, o contexto da educação continuada, né? Faz um tempo já que isso está em voga no mercado, tanto de trabalho quanto de educação, de estar constantemente se evoluindo. Ao fazer o upgrade, você vai ter acesso às novas tecnologias. Então você vai conhecer as novas funções de software, alguns termos novos, alguma adequação à norma. Isso é uma forma de quem trabalha com metrologia também de se atualizar. Normalmente a gente descobre que está atualizado quando a gente recebe um desenho de um cliente para medir e tem ali um frame de um GD&T diferente do que a gente conhecia, uma simbologia nova, um procedimento de medição que a gente nunca viu, e aí a gente vai tentar descobrir como fazer isso no software. Muitas vezes não tem como fazer isso no software porque o software é antigo, ou se usa da criatividade técnica, ou se tem que de fato fazer um upgrade para ter essas novas funcionalidades. Também tem uma questão da melhora da imagem corporativa, né? É importante fazer um upgrade para melhorar a imagem corporativa. Eu já tive experiência, eu acho que muita gente já teve essa experiência, né? De chegar na empresa e tá aquela afobação, tal, o que está acontecendo? Tal. Não, nós estamos recebendo visita aí, vem um cliente importante, vem uma auditoria, tal, e às vezes, né, uma das preocupações, lógico, estar com todos os processos em ordem, todos os procedimentos, mas às vezes também tem um aspecto de estar com as coisas organizadas e com a aparência de alta tecnologia.
Aí você chega lá, a pessoa está com um software antigo, travando, um computador que o monitor ainda é de tubo, né? Eu exagerar, um 486 da vida, é um computador muito antigo, um processador antigo, dá uma imagem de defasagem tecnológica, né? E essa imagem não é uma imagem boa de ser transmitida. Na maior parte das empresas que eu conheço, as visitas importantes sempre visita a sala onde está a tridimensional, porque a tridimensional é o símbolo do controle de qualidade, né? Como é comum você ver em site de empresa fotos dos equipamentos de controle de qualidade. Ele mostra a sua capacidade produtiva, a sua capacidade de engenharia, a sua capacidade de qualidade e também de controle através dos sistemas de medição que a empresa tem. Então, se a empresa tem um sistema muito antigo, um software antigo, isso pode ser uma coisa não muito legal. Por isso que a gente vê também uma melhora da imagem corporativa. Lógico que quando você vai trocar um software, você vai trocar também o computador, né? Aproveita, põe uma tela plana, põe uma tela um pouquinho maior. Hoje tem até monitores touchscreen, que dá um aspecto de alta tecnologia que as máquinas têm. Porque mesmo uma máquina envelhecendo o seu software, ainda é um equipamento de altíssima tecnologia pela precisão que ele fornece e pela tecnologia que está embarcada, né? O que muda para as máquinas atuais, lógico que as máquinas são mais rápidas e mais precisas, mas uma máquina antiga ainda é uma máquina de alta tecnologia, é que o software envelhece, por isso a importância do upgrade. Vamos seguindo. Algumas tendências que a gente verifica no mercado de medição, uma delas, lógico, é a medição inline, que é você medir em processo, né? Isso é uma tendência muito grande, principalmente com as máquinas que compensam temperatura e máquinas que podem trabalhar sem cabine, né? Máquinas que podem trabalhar sem necessidade de base antivibratória e máquinas que são muito mais rápidas. Nós temos uma série de máquinas para isso, a série MAC atende a essa necessidade. Temos também a tendência da medição sem contato. Por que a medição sem contato é uma tendência? Porque as peças foram ficando mais complexas e muitas características sendo diminuídas, né? Foram ficando miniaturas, pequenas características. Essas pequenas características, às vezes, não é possível de medir tocando, né? Ou porque é flexível, ou porque é pequeno. Aí, nesses casos, se aplica os sensores com câmera para medição sem contato, ou sensores a laser, que é conhecido como scanner também, para fazer levantamento de topografia e reprodução de superfícies complexas. Essa é uma outra tendência em voga no mercado hoje. Temos também a tendência dos multissensores, já comentei, só reforçando. Você pode ter um sensor de câmera para medir sem contato, pode ter um sensor de rugosidade para medir rugosidade em diferentes ângulos de peça pesada. Imagina uma peça que você tem que ficar mudando de posição. Na tridimensional, quem muda de posição é o rugosímetro, a peça fica paradinha. E você ainda tem sensores como o sensor MPP10, que é um sensor específico para medir rosca. Ele é uma probe que entra dentro da rosca e escaneia um perfil interno, reproduzindo essa rosca com bastante exatidão. Então, a tendência de usar vários sensores numa máquina só chama-se multissensores e é uma tendência de upgrade tecnológico também. Só que em vez de ser um upgrade de software somente, é software e hardware. Nós estamos falando de upgrade de sensores junto com o de software. Ainda temos a questão da programação offline, repetindo um pouquinho, né? O software MyCAT Planner, que ele faz a programação automática a partir do arquivo matemático 3D, com as tolerâncias GDT incorporadas. Não sei se alguém já viu esse arquivo, ele está rodando faz tempo na indústria aeroespacial, mas em indústrias em geral ele não é tão comum. Mas não é difícil de você pedir para alguém fazer um modelo matemático 3D com as tolerâncias incorporadas. Vindo as tolerâncias incorporadas, o MyCAT Planner pode interpretar essas tolerâncias e pode gerar uma rotina automática. Aquele programa de medição que se levava às vezes 12, 15, 18 horas para preparar, ele prepara isso em minutos com muito mais eficiência, porque é o algoritmo do software que faz, né? Isso supera qualquer experiência humana. Então essas tendências são as tendências geral de medição tridimensional e essas tendências elas estão incorporadas nos upgrades de software e hardware que a gente tem oferecido como soluções para os nossos clientes. Deixa eu falar um pouquinho agora, muita gente pergunta como saber se é upgrade, se é retrofit e como conduzir uma análise para a gente chegar à especificação técnica do que deve ser trocado numa máquina usada que já está instalada no mercado. Primeiro, né,
O que é o upgrade? É quando é necessário apenas a troca do software. Se você precisa apenas tirar um computador, colocar um computador novo, pegar um Geopack 3.1 e passar para um Geopack 4.3, que é a versão atual agora que roda no Windows 10, isso chama-se upgrade. Ele é uma troca apenas de software. Se tiver troca de hardware também, isso passa a ser retrofit. O que é hardware? Aquela peça física. Tem que trocar uma placa, tem que trocar o dango. Eu vou mostrar uma foto, aquela pecinha física que é usada para controlar o acesso da licença. Tem que trocar algum cabo. Nesses casos de interferência física, não só de software, a gente chama de retrofit. Então uma coisa está associada com a outra. Nessa análise de aplicabilidade em função do ano e característica da máquina, nós vamos informar para os senhores se precisa fazer um upgrade ou um retrofit. Do que depende essa decisão do upgrade e retrofit, né? Como eu estava dizendo, o modelo da máquina, se a máquina é manual ou CNC, né? A forma do dango, nós vamos ver mais para frente se o dango é tipo USB ou ele é aquele sistema antigo paralelo. Isso aí você vai no computador e olha. Se você tem um dango paralelo, tá na cara que você tem um sistema operacional, um computador bastante antigo, e eu posso, né, afirmar sem sombra de dúvida que também tá na cara que você tá fora da rede porque está sem segurança. O dango paralelo é bastante antigo, mas tem muitas empresas que ainda tem. Se a máquina tem uma placa de comunicação, como é que você sabe isso? Tem que abrir o computador e olhar lá dentro se você identifica no barramento ISA ou PCI se tem essas placas verdinhas. Se tiver, vai ter troca de hardware também, né? Isso significa que é um retrofit e é um valor um pouquinho mais alto. E tem um arquivo RTC. O que é o arquivo RTC? É o arquivo que controla o acesso à licença de software que você tem. A gente informa um procedimento para os clientes para ele extrair esse arquivo e a gente identificar que licença ele tem. Para ele saber se tem o Geopack, se tem o Scampack, se tem software estatístico, se tem o software de engrenagem GearPack. Então, para ele saber de fato quais as licenças que ele tem nesse dango, ele tem que executar o YubiKey, né, que é um software que vai junto com a máquina, eu vou mostrar mais a seguir, para identificar o conteúdo das suas licenças. Essa é a cara do acesso, né? E o software que faz isso chama-se YubiKey. Esse software, ele independe do Geopack. Mesmo que o Geopack não estiver funcionando, né, a máquina estiver desligada, você pode instalar ele. Ele serve para ler o dango, o dispositivo eletrônico, o habilitador da licença, e lá dentro do dango enxergar o conteúdo da licença que você comprou lá no passado. Às vezes comprou a licença de uma série de opcionais, esqueceu com o passar do tempo, ninguém usa mais, e você vai descobrir acessando esse arquivo e mandando para a nossa análise. Aqui ó, o procedimento de acessar isso, né, como você acessa, normalmente aparece os modos que você possui, o número do seu dango e a versão atual que você possui, escrito aqui do lado direito embaixo. Aqui tem um procedimento, né, esse procedimento a gente fica à disposição para quem quiser fazer essa análise, nos consultar. O meu e-mail é nelson@mitoy.com.br. Pode mandar um e-mail para mim, que aí a gente envia o procedimento para vocês, caso seja necessário. Esse procedimento explica como fazer essa extração do arquivo RTC para identificar a licença. O dango também é importante identificar, só que é uma identificação mais simples, identificação visual. Você vai até o computador, olha na porta USB, né? Se for um dango verde compridinho, você está tranquilo, é um dango atualizado. Se for um dango paralelo, né, daquelas impressoras antigas paralelas, você vai ter que substituir. Então, além de substituir software, computador, vai ter que substituir o dango. Isso tem, lógico, um valor, é uma peça, um dispositivo físico, e a gente vai estar cotando isso após análise prévia. E se o dango for perdido? Você chegar lá na porta do computador, Nelson, meu Deus do céu, não tem nem USB e nem porta paralela. Como é que eu faço se eu perder esse dango, né? O dango perdido significa que você o perdeu junto à licença do software e será necessário adquirir uma nova licença. Eu chamaria isso de uma pequena catástrofe. Então tem que tomar bastante cuidado com o dango, né? Ele vem até hoje com um furinho, tem empresas que amarram isso com cabo de aço, amarra dentro do computador para evitar desvio. Muita gente confunde o dango com um pendrive,
pela sua aparência física, o conteúdo é totalmente diferente, né? Pela sua aparência física, confunde ele com pendrive e às vezes pega para outro uso, né? O pessoal, legal, empresta pendrive e leva, e isso não é o pendrive, isso é o dispositivo habilitador da licença, o dongle ou o hard lock. Então é uma peça que não pode perder de forma alguma, tá? No caso de máquina CNC, a gente precisa saber o modelo e a placa de comunicação, né? Existem dois tipos de placa mais comum no mercado: a PCI, né, que tem esse contato aqui mais curto da peça da esquerda, e o ISA, que tem um contato de barramento mais longo. Isso você pode ver tirando a placa ou olhando no barramento do computador onde a placa está encaixada. Esse slot ISA é um pouquinho antigo, então pode ser que muita gente não conheça, mas é só olhar lá. Se ele for uma placa mais comprida, com duas sequências de contatos na mesma trilha, isso é ISA, né? E aí a gente vai ter que trocar essa placa por uma placa mais atual, ou dependendo do sistema, até direto pela porta USB. Fisicamente, o cabo é um cabo UD1 ou GPIB, que também está escrito no cabo isso, e é um formato antigo, né? A placa UD1, ela existe em duas versões, né? Ela existe a UD1 para slot PCI, já é uma coisa atual, e existe a UD1 para slot PCI Express, é mais atual ainda, né? A que está valendo mesmo no mercado hoje é a PCI Express. Essa não é tão antiga, mas a PCI Express já está no mercado há uns 5 anos, né? Essa identificação da placa é bem importante para saber se precisa trocá-la ou não, e se não precisar, lógico, é um upgrade mais econômico, né? Você vai ter todos esses benefícios que eu falei no começo sem investir tanto dinheiro. Agora, as máquinas que possuem a placa UD1 com conector PCI Express, que é esse mais novo, ela já é a placa atual que a gente cota numa máquina. Então, se alguém tiver uma máquina com essa placa, não vai ser preciso trocar placa nenhuma, né? Porque ela já é a placa atual que vem com a máquina nova. Esse é o formato da placa, tem um conector bem pequenininho aqui, né? Tem duas sequências pequenas de contatos, e essa é a placa onde ele se encaixa. Normalmente no barramento da placa-mãe do computador está escrito lá PCI Express, 1 via, 4, 8, 16 vias. A gente utiliza esse slot aqui para encaixar a nossa placa PCI Express. Então é mais ou menos fácil identificar, mas qualquer dificuldade a gente entra em contato com vocês, te dá esse suporte. Se tiver uma câmera aí, você põe a gente ao vivo, online com vocês, a gente ajuda a identificar esse componente para não ter dúvida nenhuma. O que acontece se perder a placa de comunicação? A pergunta é a mesma sobre o dango e a resposta é quase a mesma. Se perder uma placa de comunicação, você tem que comprar uma placa nova. Quando é que se perde uma placa de comunicação? É um clássico também do ramo, né? Quando decide trocar o computador. Aí o que se faz? Chama o pessoal do TI, o pessoal do TI leva a necessidade para análise de investimento, tem uma aprovação do dinheiro, um dia é liberada a compra. Compra essa máquina, demora 15, 20 dias para chegar do fornecedor, um dia chega o grande momento da instalação. Aí chama o pessoal do TI, pessoal, precisa instalar esse computador. O pessoal do TI chega, desconecta os cabos da máquina, desconecta os cabos do PC e põe o computador novo. E leva o computador antigo embora. Para quê? Para descartar, para sucateá-lo corretamente, segundo as normas de gestão ambiental, né? Ele vai levar para o descarte esse computador. Só que lá dentro tem dois tesouros. Um é o dango, que está encaixado na porta USB ou paralela, dependendo da versão, e a placa de comunicação, né? Aí se ele jogar isso realmente fora, é um duplo prejuízo. Tem que comprar uma licença nova por causa da perda do dango e tem que comprar uma placa nova por causa da perda da placa de comunicação. Então, gente, pelo amor de Deus, máximo de cuidado quando for trocar computador, para tirar tudo de dentro, fazer o backup do software, dos arquivos e também, né, o mais importante, tirar esses elementos de hardware, o dispositivo verdinho, o dongle e essa placa que vai estar lá dentro do barramento. Muito importante esses procedimentos ao trocar um computador. Independente do upgrade, né, de fazer ou não upgrade, ao trocar o computador, tem que tomar esses cuidados.
Agora as máquinas atuais da série Crista S, ela já utiliza comunicação USB. Isso é um grande alívio para todos nós, porque são máquinas que não vai precisar de troca de placa com eventual atualização. Porque, lógico, nós estamos vendendo essas máquinas hoje, versão 4.3 do M-Cosmos Geopack. Só que o tempo vai passar, daqui a 2 anos vai surgir a 4.4, 4.5 e serão necessárias novas atualizações. Só que com essas máquinas novas, o custo vai ser realmente só da troca do software, não tem necessidade de troca de hardware daqui para frente. E quando se trata de uma máquina manual, quem já viu aí, vai bater uma nostalgia agora em algumas pessoas, essas maquininhas aqui, um AQM 353, a azulzinha, vendeu muito para a escola, isso aqui com processador QM-Data do lado, ela cabia numa mesa pequena, substituía dispositivos. Uma máquina com eletrônica um pouco mais antiga, a Beyond, tive oportunidade de usar bastante essa máquina, já com o Geopack, só que o Geopack no início lá, Geopack 1 antes do Geopack 3, né? Eu tive a oportunidade de usar nessas máquinas. E as máquinas mais antigas ainda, como a série B101, que usava um contador enorme do lado, individualmente para cada eixo, e um simples sensor de contato, sem indexar cabeçote, sem nada tal. Quem tem essas máquinas, dá para fazer o upgrade? Dá. Só que para cada máquina, devido à sua idade, né? Essa tem 8 a 9 anos fora de linha, essa tem uns 17 anos fora de linha, essa tem uns 22 anos fora de linha. Para cada geração dessas máquinas, a gente tem uma solução de retrofit e upgrade diferente. E isso é um benefício de ter uma máquina Mitoy, que dura 25, 30, 40 anos se for bem cuidada. Você só vai trocando o software e o hardware continua lá. No caso de uma máquina da série Crista PM443, a opção de retrofit para USB. E aí a gente cai naquele mesmo benefício de não precisar mais de placas, de não ter mais essa preocupação no futuro, já fazer o retrofit. Só que essa série é um pouco mais nova. A maior parte de máquinas que está no mercado não permite isso, que são as que eu mostrei no slide anterior, né? Essa série tem acho que tem de 10 a 12 anos, que a série PM, que já permite a troca aí para contador USB. Se eu for atualizar o Geopack e não atualizar os outros módulos, é a pergunta clássica. Alguém pega o arquivo RTC, manda para a gente avalia, a gente identifica. Cliente, tem uma ótima surpresa para você, uma ótima notícia. Tem dentro desse dango um Geopack para medir geometria, um Scanpack para medir perfil, um Gearpack para medir engrenagem, um Transpack para transmitir arquivos para o CAD e vice-versa. Tem uma série de softwares que tinha dentro do dango e você não usava. Quer fazer o upgrade de tudo? O cliente fala quer. Aí, lógico, você vai cotar o upgrade de tudo. São vários módulos, vai ter um preço equivalente a vários módulos. Aí, às vezes, a empresa não usava aqueles vários módulos que tinha, porque tinha comprado numa época que isso foi decidido, agora não usava mais. Ela precisa só fazer o upgrade do único módulo essencial, que é o Geopack. Sem esse, não tem como utilizar nada da máquina. Então, isso é possível de fazer, né? Só que você vai estar perdendo os outros módulos. O ideal, lógico, é fazer o upgrade de todos os módulos para a mesma versão. Então, se você fizer o upgrade de Geopack 3.5 para 4.3, você também tem que fazer o Ducati 1000. Se você não fizer o Ducati 1000 ou enfim, qualquer outro módulo, ele não funcionará, entendeu? Então, é importante fazer esse upgrade. A especificação do computador é uma coisa muito perguntada nas nossas sessões de suporte ao cliente. Qual é o computador mínimo para utilização no upgrade desse? Isso também faz parte da análise de investimento. O computador para o M-Cosmos só geométrico, né, a especificação mínima, hoje ele é muito simples, né? É um processador multicore, 2 GHz, memória de 4 GB, um HD para lá de comum, até inferior, né? Um HD de 500 GB. Só isso, né, uma saída de vídeo e um slot PC. Só isso é o suficiente para você fazer um upgrade na especificação mínima. Mas se você quer ter uma performance máxima, vai trabalhar usando arquivo CAD, vai trabalhar usando modelo matemático para fazer comparação de superfície ou programação offline. Aí você precisa de um computador um pouquinho mais robusto. Aí a gente recomenda aí um processador i7 de 3 GHz, 4 vezes mais memória, principalmente por causa do tamanho dos arquivos, CAD,
16 GB de memória, 1 TB aí de HD, né, é o recomendado. Praticamente qualquer computador né, boa reputação que você vai comprar hoje em dia já vai vir com 1 TB, né, de uma boa especificação. Uma placa de vídeo dedicada, é aqui que está o segredo. Para trabalhar com modelos matemáticos 3D, você precisa ter uma memória de vídeo também. Por isso você tem que ter uma placa, uma NVIDIA Quadro M4000 ou superior, com no mínimo 5 GB aí de memória de vídeo, né? Tem a memória RAM, que é 16 GB, e tem a memória de vídeo, que é 5 GB. Tudo isso vai te dar um conjunto robusto de tecnologia embarcada para processar as vantagens do software. Imagina você com um scanner laser digitalizando milhares de pontos por segundo para fazer uma engenharia reversa na superfície complexa. Você tem que ter processamento para isso, né? Então aí, nesses casos, quando a aplicação exige, a gente sai da especificação mínima e recomenda uma especificação superior para atender essa necessidade. Pessoal, chegamos aqui mais ou menos ao fim. É uma pena que eu não consigo ouvir vocês, mas o nosso colega André está nesse momento aí no chat respondendo as questões. A gente vai ficar mais um tempo aqui no ar, esperando a chegada dessas questões para que vocês possam ser respondidos, ou, né, a qualquer momento, nelson@mitoio.com.br, andré@mitoio.com.br. Estaremos à disposição para tirar dúvidas sobre esses temas e demais outros temas da linha da Mitoio. A gente tem aproveitado bastante essa temporada toda aí de home office, essa temporada diferente que nós estamos vivendo, para se atualizar e para capacitar os nossos clientes, né? A Mitoio tem essa missão de fazer o fomento da metrologia dimensional no mundo, onde a gente está presente em mais de 40 países. Então, nesse momento tem um colega meu lá nos Estados Unidos fazendo um webinar parecido com esse, tem outro colega na Alemanha, no Japão. No Japão não, no Japão estão dormindo, no Japão só mais tarde eles vão estar fazendo seu webinar lá, para transmitir todos esses conceitos novos, tecnologias e avanços. Então a gente tem uma agenda que segue aí para frente, né? Se fiquem de olho no site, a semana que vem, nas outras semanas a gente vai ter programação nova. Provavelmente a gente vai estar seguindo, fazendo um webinar ao vivo até junho, julho, ou até alguma outra novidade na situação atual. Então a gente agradece de coração a presença de vocês, agradece a compreensão. Deixamos aqui o nosso símbolo de gratidão japonês aí, um arigatou gozaimasu, muito obrigado. Deixamos o nosso e-mail nelson@mitoio.com.br, o telefone para acesso aqui à nossa engenharia de aplicação no 5643-0032. Estamos à disposição aí no horário comercial para atendê-los. E mais uma vez, obrigado pela presença em mais um evento da Mitoio. Um abraço a todos. O André continua no chat, continua à disposição, respondendo vossas perguntas no que for necessário. Um grande abraço, pessoal. Vou deixar mais um pouco a tela aí com o nosso contato, para quem quiser anotar e mandar e-mail, fazer consulta, a gente fica à disposição. Foi um prazer estar com vocês de novo. Tchau, tchau, pessoal.